Lançado originalmente em 2005, Resident Evil 4 é um marco na indústria dos games, responsável por redefinir o gênero de ação em terceira pessoa. No entanto, por trás da sua campanha icônica, o jogo esconde anos de desenvolvimento conturbado, mecânicas descartadas e mistérios narrativos que acabam com deixando as entrelinhas. Nesse vídeo a gente vai explorar o iceberg do Resident Evil 4. Vamos olhar para as entranhas desse jogo, da mesma forma que observamos um local histórico abandonado, analisando o que foi construído, o que foi esquecido no código e o que o tempo consolidou como lenda. A gente vai começar pelo topo, com curiosidades conhecidas pela maioria dos jogadores. Gradativamente, a gente vai descer para as teorias, arquivos deletados e os aspectos mais sombrios do jogo. Então, bora lá! Atirar no lago. Um dos primeiros segredos que os jogadores descobrem logo nas horas iniciais ocorre na área do lago, antes da batalha contra o Del Lago. Se o jogador for até o pier e em vez de subir no barco decidir atirar repetidamente na água, o jogo ativa uma animação secreta, que na verdade não é muito secreta porque todo mundo sabe. O Del Lago salta subitamente da água e devora o Leon em um único golpe, resultando numa tela de game over instantânea. Esse detalhe se tornou tão marcante na experiência dos jogadores que, na versão original e no remake, foi transformado em um troféu oficial da franquia. O bug da Striker. Nas algas rasas do nosso iceberg, temos um dos glitches mais estudados e utilizados na comunidade de speedrunners. Quando o jogador adquirir a escopeta Striker, é possível forçar um erro de cálculo na engine do jogo. O método consiste em mirar com a arma e no milissegundo antes que o feixe de laser vermelho seja renderizado, você tem que abrir o inventário e equipar qualquer outra arma. Quando você retorna para a tela, a velocidade de movimentação do Leon fica travada em um multiplicador muito mais alto, fazendo com que ele corra, ataque e pule janelas rapidamente. Versões censuradas. No Japão, devido às leis de classificação indicativa rigorosa, o jogo sofreu vários cortes. A animação que o inimigo decapita o Leon foi completamente alterada e você também não podia explodir a cabeça dos inimigos. Na Alemanha, a intervenção do governo foi ainda mais drástica. O país considerou os modos extras de jogo, como a DLC da Ada e o modo Mercenários, como um incentivo para a violência, como se no jogo base já não desse pra matar todo mundo. Armas secretas. Depois de finalizar a campanha pela primeira vez, o jogo pode liberar várias armas secretas. A Matilda, a Chicago Typewriter, a Hand Cannon e a PRL, entre outras. A PRL em especial foi introduzida nas versões de PS2 e Wii como um canhão de luz. Versões Cheat Edition. No Brasil, a era do PS2 teve várias versões modificadas do Resident Evil 4. Ao iniciar o jogo, antes mesmo do menu oficial, o jogador era recebido por uma interface criada por programadores anônimos, permitindo ativar recursos como munição infinita e invulnerabilidade, tendo até agora uma versão do hacking para o PS2. Desafios. Aqui é como a própria comunidade decidiu explorar os limites da programação do jogo. Como as mecânicas do Resident Evil 4 são precisas, os jogadores começaram a criar protocolos escritos de gameplay. Desafios como finalizar a campanha só usando a faca, zerar sem interagir com o mercador ou zerar sem sofrer dano nenhum. O primeiro ganado sobrevive. Logo no início da campanha, o Leon entra numa cabana e tem seu primeiro confronto obrigatório contra um ganado. Após derrotá-lo, muitos seguem em frente sem notar um detalhe narrativo silencioso. O corpo desse ganado específico não desaparece no chão. Mais tarde, quando o Leon e o Luiz são capturados e levados para o vale, uma cutscene mostra um ganado se aproximando com um machado para executá-los. Esse inimigo tá mancando e tá coberto de sangue. A análise estrutural do modelo 3D e o contexto indicam que ele é o mesmo ganado da primeira cabana, mostrando que ele pode ter resistido aos ferimentos. O destino da jaqueta do Leon. No primeiro capítulo, o Leon usa aquela jaqueta de couro bem famosa, que é removida depois que ele é capturado. O paradeiro da jaqueta não é estabelecido na campanha, no entanto a gente tem uma resposta no modo Separate Ways. Explorando a vila com a Ada, o jogador consegue encontrar um ganado patrulhando o ambiente vestido exatamente com a jaqueta do Leon, e até a Ada questiona de forma retórica a vestimenta do ganado. Ashley Suplex. Esse é um erro peculiar nas versões de GameCube. No jogo normal, o Leon tem uma animação de finalização em inimigos atordoados. Contudo, devido a um bug, a Ashley também consegue fazer essa animação e até que é bem engraçada de ver. O
controle de serra elétrica. Durante o ciclo de vida do GameCube e do PlayStation 2, a fabricante Newbie-Tech desenvolveu um controle oficial moldado com uma réplica em escala da serra elétrica do Dr. Salvador, detalhado com tintura imitando sangue, mas apesar do forte apelo como peça de exibição e de vir alojado em uma caixa de acrílico, é uma merda para jogar nele. A ergonomia inexistente e o mapeamento caótico dos botões espalhados pela serra tornavam a experiência do jogo quase impraticável, e hoje em dia acho que ele é até meio raro assim, sei lá. Mapas R702 e R324. Quando começamos a vasculhar os escombros digitais dos arquivos internos do jogo, dataminers encontraram uma pasta de ambientes que nunca chegaram à luz do dia. O mapa designado como R702 é um fragmento estranho. Ele apresenta uma topografia e efeitos de partículas simulando uma tempestade de areia, uma estética desértica que destoa completamente da vila europeia, assemelhando-se aos protótipos que viria a ser no futuro Resident Evil 5. O mapa R324, por outro lado, possui física e colisões sólidas, parecendo uma espécie de arena de combate em ruínas. Acredita-se que seja um rascunho beta para o cenário do confronto final contra o Krauser. O Wesker vai aparecer? A verdade sobre o El Gigante. O El Gigante possui uma origem oculta nos arquivos do jogo. Ao ler os relatórios de pesquisa assinados por Luiz nos laboratórios da ilha, o jogador descobre os detalhes por trás dos Regenerators. A biologia instável das plagas fazia com que algumas dessas cobaias sofressem de um crescimento ósseo e muscular descontrolado. Ao inspecionar os sacos mortuários e as câmeras frias no final do jogo, é possível identificar espécimes com as mesmas proporções maxilares e cranianas do El Gigante. E eles são, na verdade, Regenerators descartados, experimentos que falharam em manter o tamanho humano e foram abandonados. Resident Evil 3.5 e a origem de Devil May Cry. O estado final de Resident Evil 4 é o resultado de anos de descarte de projetos. A primeira tentativa, em 1999, focava em um protagonista geneticamente modificado chamado Tony Redgrave, lutando em uma arquitetura gótica. Esse conceito se afastou tanto das raízes da série que o código foi reaproveitado para criar a franquia Devil May Cry. A segunda tentativa principal, que ficou conhecida como Resident Evil 3.5, testava os limites psicológicos do personagem. O jogo se passaria em um castelo onde Leon seria infectado por uma fumaça necrótica, que causava fortes alucinações. O cenário sofria alterações climáticas bruscas, assumindo uma paleta azul fria enquanto uma entidade armada com um gancho caçava o jogador. As limitações do processador do GameCube para gerar essas transições dinâmicas de cenário forçaram a equipe a enterrar o projeto e recomeçar tudo do zero, deixando apenas alguns vídeos de demonstração como prova da sua existência. O mistério do mercador. Na camada mais obscura da narrativa do jogo, encontramos a figura do mercador. Diferente dos ganados, ele acaba ajudando o Leon. A teoria mais fundamentada sugere que o mercador não existe. Com o Leon sendo o portador do parasita, o seu sistema neurológico sob estresse extremo racionaliza o encontro de suprimentos através da alucinação de um vendedor. Uma segunda corrente de análise foca na arquitetura do cenário. Textos antigos indicam que o avô do Luiz conhecia as passagens de caça subterrâneas da região, e o mercador utiliza esses exatos caminhos para transitar entre o cenário. Isso sugere que o homem sobre o manto poderia ser algum ancestral do Luiz. O saco de lixo na ilha. Em um cenário específico, dentro de um container de resíduos industriais, há um saco plástico misterioso que se contorce, e a Capcom nunca explicou o que tinha dentro daquele saco. Se o jogador atira contra ele, o barulho atrai um Regenerator que estava ali do lado. A observação mais lógica, dado o contexto da ilha, é de que se trata de alguma cobaia de falha de mutação descartada ainda consciente. A conexão do Nemesis com as plagas. Durante 15 anos, a crise biológica espanhola de Resident Evil 4 pareceu não ter relação direta com os eventos da Umbrella nos anos 90. Esse isolamento narrativo foi quebrado com o desenvolvimento do Resident Evil 3 Remake. Para fundamentar a capacidade do Nemesis de utilizar armamento pesado e rastrear alvos específicos, os roteiristas oficializaram que o parasita sintético NE-Alpha, criado pela divisão europeia da Umbrella e implantado no Nemesis, foi sintetizado a partir das amostras biológicas das plagas. Então, os parasitas sob o castelo do Salazar gerou o monstro mais famoso da franquia. O destino das crianças da vila.
Durante o jogo, o Leon não encontra nenhuma criança. Embora a vila e as habitações demonstrem sinais claros de vidas familiares, a resposta para esse vazio é silenciosa e brutal, documentada apenas nas ilustrações conceptuais. Pelo que a gente entende, as crianças não conseguiram resistir ao Las Plagas. A gente pode tirar essa conclusão no cemitério. O jogador pode contar no pátio a presença de 6 lápides comuns e 3 túmulos de largura dupla, que é propício para irmãos. Quando a gente vê nas imagens da vila, observamos a existência exata de 6 crianças solitárias e 3 pares de gêmeos, a mesma quantidade de lápides no cemitério. E o vídeo foi esse. Eu sei que o iceberg ficou pequeno pra cacete, mas eu tô muito cansado do último vídeo que eu editei, que caso você não viu eu recomendo, ficou muito top. É sobre exploração urbana, enfim, vai lá ver. Se inscreve aí no canal, quem sabe a gente faz um próximo vídeo. Desde já eu agradeço e fiquem com Deus. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz?